Boa noite, seja muito bem-vindo. Seja para estudar, para trabalhar, também para trocar uma ideia, a internet atrai e conecta cada vez mais pessoas no mundo todo. E se tratando do uso, pesquisas revelam que nos últimos 10 anos houve um crescimento de mais de 400%, chegando a aproximadamente 2 bilhões de usuários no mundo. E diante dessa era de conexão, compartilhamento e avanços tecnológicos, surge também aquela preocupação pela forma como as tecnologias são utilizadas em diferentes idades e contextos. E pensando nessa realidade, um projeto de pesquisa do curso de Ciência da Computação da UPF oferece aulas de programação de computadores e robótica educativa para alunos da educação básica, aulas e também atividades. A ideia é justamente então explorar o verdadeiro papel da tecnologia e melhorar o desempenho escolar dos estudantes. Bem, antes de iniciarmos no estúdio nossa conversa com os convidados de hoje, vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Com vários modelos e valores, o smartphone se transformou em um acessório indispensável. Dados do IBGE revelam que mais da metade dos brasileiros já está conectada à rede. O tempo médio de uso da internet, segundo a pesquisa, pode chegar até 30 horas semanais. Mas e você? Se lembra com qual idade teve o primeiro contato com o celular ou o computador? Eu tinha 11 anos quando eu comecei a usar a internet, eu ganhei meu primeiro computador e desde lá eu uso até hoje, toda hora, redes sociais, pesquisas, uso para tudo. E não consigo ficar sem internet. Eu tive meu primeiro computador com 10 anos de idade. E desde então eu não consegui parar de mexer ou ficar muito tempo sem mexer, até mesmo com o celular. Estou sempre nas redes sociais, sempre com o telefone na mão e é uma espécie de vício. Eu tive o primeiro contato com a internet, tinha uns 14 anos, que foi quando eu morava no interior, fui morar para a cidade e foi onde eu ganhei o meu primeiro computador, mas aí era limitado mesmo, porque meu pai não deixava ficar a todo momento na internet, nas redes sociais. Hoje é difícil achar alguém que não tenha um celular no bolso. A popularização deste aparelho proporcionou maior acesso à internet pelos brasileiros. Segundo dados do IBGE, mais de 85 milhões de pessoas já têm acesso à rede. Já em relação à faixa etária, as crianças e adolescentes com até 17 anos representam mais de 70% dos acessos em todo o país. O uso frequente e muitas vezes precoce preocupa os pais. Mas afinal, como estabelecer limites? Controlar o uso da internet não é tarefa fácil. Liliane é jornalista e mãe de 3 filhos, Fernando de 1 ano, Augusto de 6 e o Henrique de 13. Para Henrique, a rede serve para se divertir, ver vídeos e fazer pesquisas. Já o tempo de uso pode variar conforme o dia. Hoje eu vejo mais vídeo no YouTube, mas eu usava mais para jogar LOL ou falar com meus amigos. Às vezes é uma tarde, às vezes é pouco tempo, às vezes eu nem entro. Para os pais, administrar o tempo dos pequenos em frente à internet é sempre um desafio. Os filhos da jornalista tiveram contato desde cedo com a tecnologia e até o mais pequeno, que só tem 1 ano, já está contando os dias para poder ficar conectado. Bem cedo eles já começaram a utilizar. O Henrique, como tem 13 anos, não tinha tanta tecnologia quando ele era bebezinho. Mas conforme eles foram crescendo, já começaram a utilizar notebook, jogos educativos primeiro. Primeiro aqueles notebooks infantil que tem joguinhos. Depois trocou para o de verdade, como ele dizia. Já o Augusto cresceu e já tinha tecnologia. Ele tem 6 anos. Então sempre a gente utilizou para jogos, para ele assistir desenho, para ele ver os programas de TV também. E o bebê que tem 1 aninho, ele também já utiliza, ele pega o meu celular, ele coloca o dedinho e diz a popó, que ele sabe que tem a galinha pintadinha no celular, quando ele quer assistir, ele pede. Então eles sempre conviveram nesse mundo com tecnologia.
Para a psicóloga Silmara Benincá, não existe uma idade ideal para as crianças e adolescentes fazerem o uso da tecnologia. Porém, os pais devem sempre acompanhar a rotina dos filhos na internet. O importante é que os pais possam monitorar, né? Talvez a palavra não seja controle, mas seja monitoramento. É uma realidade nova que a gente não domina, é um lugar onde as regras não são muito claras, né? Se não estão claras essas regras nem para os adultos, imagine para as crianças, né? Então, assim, como as crianças precisam dos pais em todas as situações novas, no uso da internet não é diferente. Um projeto de pesquisa do curso de Ciência da Computação desenvolve atividades de programação de computadores com crianças das escolas da rede pública de Passo Fundo. Entre seus objetivos, destaque para melhora na atenção e no rendimento dos estudantes. Mais sobre este projeto você confere agora, no estúdio. Bem, e para conversar sobre o uso e as potencialidades da tecnologia, também sobre o trabalho desenvolvido com os estudantes das escolas públicas da cidade, eu recebo no estúdio o coordenador desse projeto, professor pós-doutor Adriano Canabarro Teixeira, e também o bolsista do projeto, o Gabriel Paludo Lix. Sejam muito bem-vindos à Universidade Aberta. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Tá certo. Olha só, a reportagem, então, trouxe justamente essa preocupação com o mau uso da tecnologia. No entanto, vocês vêm pesquisando já há bastante tempo a potencialidade, os potenciais que a tecnologia tem, especialmente no caráter educativo. É isso? É verdade. Nós aí há 10 anos trabalhamos com a tentativa de, poeticamente falando, da execução imperfeita do desconhecido, ou seja, não se quer trabalhar com os elementos da exclusão, os elementos... Não se ignora, mas os elementos das consequências da tecnologia, porque, afinal de contas, até a energia elétrica teve essa discussão, né? A gente está passando, na verdade, aquilo pelo qual o mundo passou quando os postes começaram a ser colocados e talvez as pessoas pensassem, será que essa energia elétrica não vai dar problema para mim? A radiação que era... As pessoas não conheciam, né? Então a gente tenta buscar sempre trabalhar na frente para poder inovar sobre as potencialidades da tecnologia no desenvolvimento humano. E isso já é um trabalho de bastante tempo, né, professor? Se a gente for pensar aí a questão da informática educativa, no Brasil são 35 anos, como você já referiu em outras entrevistas. E vocês vêm desenvolvendo um trabalho que tem 10 anos, junto ao GPID. Dentro do grupo 10, mas a gente vai ter depois no segundo bloco o professor Marco, que foi, acho que se não o primeiro, o segundo doutor nessa área. Na área de informática educativa, acho que foi o primeiro doutor nessa área aqui, que já trabalhava com isso, com a informática educativa. O grupo se formou, então, se constituiu como grupo de inclusão digital em 2004, sim, né? Já tínhamos outras atividades, mas em 2004, então, a gente começou a sistematizar algumas ações um pouco mais pontuais e planejadas dessa área, né? De acompanhamento. A gente tem uma atividade com as escolas públicas de Passo Fundo de 10, pelo menos há uns 8 anos já, né? Então, construído no decorrer de diferentes pesquisas. Tá certo. No mundo que 90%, então, das informações já estão digitalizadas... 97%. 97%, professor me corrigindo aqui. Explica pra gente, Gabriel, o que você vem pesquisando, então, dentro desse trabalho? Bom, então, assim, dentro do grupo a gente desenvolve diversas atividades, né? Então, desde a Olimpíada de Robótica até programação de computadores, a Olimpíada também sobre estudantes de ensino fundamental. E é muito interessante pesquisar isso porque, através disso, a gente pode pensar em formas de como melhorar o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Uhum. Começando pela educação, que é um dos fatores mais importantes. Então, fazendo uma Olimpíada de Robótica, por exemplo, a gente estuda um desafio para que os estudantes tenham que resolver utilizando alguns conceitos que eles estão usando em sala de aula, né? E assim a gente pode fazer com que eles desenvolvam melhor as habilidades deles, né? O Gabriel falou das Olimpíadas de Robótica. Essa é uma das atividades realizadas, então, por esse trabalho, professor. Um dos direcionamentos que a gente tem no grupo e na pesquisa é que pesquisa se faz em campo. Óbvio que existem pesquisas mais teóricas, pesquisas em laboratório. Para nós, nosso laboratório é o mundo, né? Então, as escolas, onde as coisas acontecem, onde o computador não funciona, onde os alunos têm que trabalhar de dois por vez, onde
pega fogo o laboratório e tem que parar tudo. Esse é o mundo em que a gente trabalha, né? E o convite ao Gabriel, ele tem uma característica interessante, né? Nós tivemos, acho que, uma outra bolsista que já fez mestrado, está fora, que começou o curso e entrou no grupo, né? O Gabriel entrou no 2º nível já, estou enganado? Estou certo? Primeiro nível, então ele entrou já no grupo, buscando, e semana passada a gente conversou sobre a possibilidade de fazer um trabalho de conclusão de curso já. Bom, isso significa 4 anos da formação dele que não se deu só dentro da sala de aula. Se deu também nos projetos, nas atividades práticas, né, que a gente pode pensar, tá, mas isso é extensão. Não, isso são laboratórios vivos, né, na verdade, onde se agregam alunos de IC, de iniciação científica, como é o caso do Gabriel, mas também alunos de mestrado e doutorado, né. Acho que esse é um elemento muito rico da gente que vê um pouco de fora, né, esse envolvimento que o Gabriel tem desde o 1º e 2º ano, trabalhando com alunos do mestrado em ensino, ciência e matemática, do mestrado em educação, do doutorado em educação, por vezes com professores que vêm de outras instituições para o grupo, né? Isso é um elemento que a gente consegue mensurar, assim, claramente a riqueza para um aluno que está fazendo o seu curso superior, né? Esse é um elemento importante na formação, que é a pesquisa. É isso mesmo, Gabriel? Com certeza, é muito importante para mim porque futuramente eu posso estar desenvolvendo as atividades que eles estão fazendo agora, né? Então eu tenho que absorver tudo que eu conseguir. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença nesse primeiro bloco do programa. Sucesso aí com as pesquisas, com o teu trabalho acadêmico também. Obrigado. O professor Adriano vai continuar com a gente vai voltar então para falar sobre inclusão digital, né, professor? E também a importância dessa cultura digital, também sobre a cultura hacker. Você explica tudo isso pra gente, mas depois do intervalo. Bem, Universidade Aberta faz agora um rápido intervalo e a gente já volta. A importância de se pensar a educação digital. Universidade Aberta de hoje fala então sobre um projeto de pesquisa do curso de Ciência da Computação aqui da UPF, que oferece atividades de programação de computadores e também de robótica educativa para estudantes das escolas públicas da cidade. Continua me fazendo companhia o professor pós-doutor Adriano Canabarro Teixeira e eu recebo então, neste segundo momento, o professor doutor Marco Antônio Sandini Trintin. Seja muito bem-vindo a esse bloco do programa, professor. Já começo lhe perguntando, então, você como colaborador do projeto, quais são as atividades, qual é a tua vivência, então, dentro desse processo de pesquisa que une aí o ensino, a extensão também e a inovação tecnológica? Muito bem. Ultimamente, nos últimos anos, poucos anos, né, a gente tem 2 frentes bem interconectadas, né, que uma é a programação para crianças e a outra é a robótica educativa, né? Então, no primeiro momento parece que são díspares, mas uma complementa a outra, né? Em especial, a robótica é dependente da programação. E, enfim, como somos uma universidade, um grupo de pesquisa, a gente tenta trabalhar lá na frente, né? E tem uma linha bem forte aí, recente no mundo, que fala do pensamento computacional, que diz mais ou menos o seguinte, que todo profissional lá no futuro, ou toda pessoa adulta, seria interessante ela ter noções de programação. Então, o que o pessoal tem feito? Eles têm trabalhado, alguns países já têm feito isso, de ensinar programação nas escolas, desde o ensino fundamental, o equivalente, dependendo do país, né? Então, é um projeto bem grande que a gente tem, né? A Escola de Hackers, que o foco é ensinar programação para crianças. Existem boas tecnologias a nível de software e metodologias também, né, que não é nada do outro mundo, é muito fácil, as crianças elas aceitam e respondem rapidamente. E a robótica educativa também, né, como o próprio nome diz, ela é voltada para alunos no ensino fundamental e médio, e os aparatos que eles forem construir, eles precisam de uma programação para serem executados, né? Então elas são complementares. E a gente vive no mundo tecnológico e a velocidade cada vez vai ser maior. E a gente acredita que esse é um norte interessante e tem bastante a ver com o nosso grupo de inclusão digital e informática educativa. No caso, a escola de hackers, professor, ela é justamente dividida aí ou contém aí 3 frentes, que era justamente o que o professor estava comentando agora, né? Queria que você falasse a respeito. Nós temos a escola de hackers, é um projeto da prefeitura que a gente tem uma participação muito forte, né?
E ela nasceu, na verdade, desses projetos que o Marco colocou, que é os nossos projetos na área de programação e na área de robótica. Por que a gente acredita que isso é importante, né? Tem uma pesquisa norte-americana que diz que a criança que sabe programar ela tem um rendimento 30% superior nas outras disciplinas. A gente comprovou isso, por exemplo, não quantitativamente, mas na Escola Notre Dame, no ano passado, a escola municipal, os alunos que participaram tiveram uma melhoria em língua portuguesa, né? Na interpretação de textos. Então, as pesquisas acontecem, a gente trabalha com alunos de mestrado e doutorado acompanhando isso, no sentido de criar uma alternativa, inclusive, à utilização da informática educativa nas escolas, que, a bem na verdade, isso eu falo em decorrência do contato que nós temos com os professores, que é difícil você propor alguma coisa que impacte, que desafie, que possibilite aos alunos um envolvimento, de fato, com a tecnologia, né? E essas duas vertentes, elas têm se mostrado dessa forma. Além do que, a gente cria um cenário muito propício a fazer aquilo que um grupo de pesquisa deve fazer, né? A gente tem o aporte fortíssimo dos colegas da física, né, Marco, do curso de física, na parte de robótica principalmente, uma participação assim, importantíssima dos colegas da área de matemática, na área de programação e, obviamente, os colegas do mestrado em ensino, ciência e matemática e em educação, o doutorado também, tem um campo de pesquisa muito interessante aí para produzir conhecimento nessa área. E quando a gente pensa propriamente em robótica, se desconstrói aquela ideia de que é a pessoa que quer construir um robô e aí se cria justamente essa possibilidade, professor, de se desenvolver e desenvolver ainda mais as capacidades técnicas e cognitivas da criança para que ela aprenda e se cria também esse ambiente de produção do conhecimento. Exato, enfim, é mais um elemento que hoje em dia é possível, né, mesmo no Brasil, no interior, né, algo que deixou de ser caro e inacessível. E, particularmente, nas nossas pesquisas, a gente tem trabalhado com escolas públicas e, nesse primeiro momento, enfim, uma certa dificuldade eles têm, as escolas públicas, a gente fornece o material, né, um treinamento inicial, mas a resposta deles, dos alunos, é muito boa e rápida, né? Pois é, está se verificando então os resultados e esses resultados estão passando por acompanhamentos. Um ou dois exemplos seriam as Olimpíadas de Programação e de Robótica, né? São duas Olimpíadas distintas, né? Mas, enfim, os alunos têm alguma preparação prévia e depois eles, por conta, na escola, em grupos, enfim, eles se organizam. Mas eles treinam, eles praticam, para no dia vir aqui e vencer os desafios, né? E no caso específico da robótica, eles têm que construir o aparato tecnológico para vencer um determinado desafio. Então, além de construir, eles têm que quebrar a cabeça, pensar lá bastante, eles têm que programar também, né? Então, eles vão associando conhecimentos prévios, né? E que tipo de relatos, professor, você pode compartilhar aqui com a gente em relação ao que esses alunos que se envolvem diretamente, então, contribuem, né, em resultados, assim? De pronto, agora me veio dois à cabeça, né? Um de uma professora falando que um aluno um pouco hiperativo, apresentava alguns problemas em sala de aula e ele, com o advento da Olimpíada, parece que ele canalizou sua energia, né, para vencer esses desafios. Então, ela teceu os bons comentários a respeito desse aluno, né? E em conversas com outros alunos, participantes das equipes dessas Olimpíadas, eu já escutei alguns relatos que eles querem seguir carreira nessa área, né? Então, eu acho interessante, até isso o grupo propiciou, né? Eles poderem experimentar e ver o que eles gostariam de ser no futuro profissional. Tá certo. E essa experiência municipal, professor, ela tem sido única no Brasil na tentativa de formar, então, capacidades técnicas e passar essa ideia de programação de computadores, também de robótica educativa. Nessa dimensão, Fanny, assim, nós temos, claro, no país algumas escolas, uma outra iniciativa de ensino e programação, né? Só que uma iniciativa onde as escolas se envolvem, não na sua totalidade, porque não é obrigatório. Mas, por exemplo, agora Metador, a gente fecha 700 crianças que aprenderam a programar computadores, né? E tiveram diferentes manifestações do quanto isso foi importante para a sua vida, né? Nós temos também a Escola de Hackers Avançada, que é os melhores do ano passado participam de atividades na área de robótica. E também o berçário de hackers, crianças de 5 e 6 anos
que começam a aprender programação aqui na Universidade de Passo Fundo. E um acompanhamento dessas atividades, né? Então, óbvio, a gente tenta fazer um acompanhamento longitudinal do processo para a gente poder acompanhar essas crianças e verificar quais foram os tipos de desdobramentos. O fato é, o que nos motiva a trabalhar com programação? Primeiro é que nós temos um potencial instalado muito grande, né? Nós temos os computadores que tiveram de 1965 até 2025 a sua capacidade de processamento aumentada na ordem de 4 bilhões de vezes. O que significa isso? Que muitas das atividades que a gente faz hoje, que é um humano que comanda, os computadores vão ter condições de assumir. Nós temos aí 97%, não quis te corrigir, não foi isso, mas 97%... A gente dá o dado certinho, né? Uma pesquisa de uma universidade norte-americana, 97% da informação do mundo disponível e 80% na web. Ou seja, será que nós não podemos, na escola, ajudar essa gurizada a desenvolver uma habilidade que vai servir de fato para a vida deles? Porque ir na escola para receber informação, virtualmente não é mais preciso, porque a informação está aí, né? Então, a exploração da programação como alternativa, de novo, que a gente disse, né? Execução imperfeita do desconhecido. Pode ser que ali na frente a gente veja que não. Acho que a utilização que se faz é essa mesmo, né? O que se quer é explorar um pouco isso, porque logo, logo as informações não estão mais no computador, estão no meu bolso, eu levo a informação comigo, né? Ela chega para mim. Então, desenvolver outras habilidades que a programação e a robótica proporcionam, me parece muito apropriado, nos parece muito apropriado para o mundo de hoje. Pois é, e então o mundo precisa de hackers. Sem dúvida. Vamos explicar um pouquinho desse conceito, que também às vezes é tratado de maneira equivocada e que vem dar justamente o título aí desse programa, professor. Ok, então o hacker por muito tempo foi taxado como aquele bandido digital, criminoso cibernético, né? E esse termo existe, criminoso cibernético, na verdade é o cracker, né? Ou outras denominações. Hacker é aquele ser humano curioso, né? Com perfil investigativo, ou quer saber por que as coisas funcionam desse jeito, como que elas funcionam, e essa curiosidade que move ele, né? Então, a gente sabe que o ser humano também gosta de desafios, né? Algo que ele desafia, ele vai a fundo. Então, o hacker, na nossa concepção, é aquele aluno que quer explorar, quer conhecer mais a fundo determinada situação. E hoje em dia, com a tecnologia e as informações à disposição de maneira facilitada, propicia isso, né? E na área de robótica também surgiu um tema novo, né, Adriano, que são os espaços hackers, né? Que são locais físicos, porque a tecnologia, hoje em dia, além do software, na nossa área, né, tecnologia na nossa área, além de software, que antigamente era só computador e programação, agora ela está extrapolando para outras áreas, né? A robótica é um exemplo. Então, eles precisam, além de uma máquina para programar, um computador, precisam componentes, microcontroladores, servomotores e ferramentas, impressoras 3D. Então, esse espaço é algo novo, mas no mundo ele está pipocando e é bem interessante. As pessoas se reúnem lá para construir seus aparatos e também trocar informações e se ajudarem. Tá certo. Além dessa curiosidade, então, para a gente finalizar, das competências técnicas, há também a autoria nisso tudo que se refere justamente, então, à inclusão digital, que está diretamente relacionada, né? Professor? Sem dúvida. Existe uma ideia geral de inclusão digital é dar computador para as pessoas. A gente falava antes dessa estatística que 40 e poucos % da população brasileira tem acesso a computadores. Na verdade, é um acesso muito parcial, não é um acesso diário. Aquele acesso que a reportagem traz é de uma parcela muito pequena da população, né? A grande maioria da população não tem acesso à tecnologia. Então, esse é um elemento a ser considerado. Entretanto, a inclusão digital não é isso, não é só isso. Por que não é só isso? Primeiro, porque isso vai ser resolvido. Lá, 40 anos atrás, as premissas da internet, uma delas era: ela vai estar disponível a todo mundo. Depois a gente tem um cara chamado Milton Santos, um geógrafo brasileiro, que fala que se não for pela mão das políticas públicas, o mercado vai colocar acesso à internet. Porque é interessante para o mercado, para as empresas, que as pessoas tenham acesso à internet para poderem ser acessadas pelos outros. Então, a minha postura hacker de criação, de contestação, ela é fundamental nesse processo, né? Porque, embora as empresas possam ter acesso a mim, eu tenho potencialmente o acesso ao mundo e posso criar as coisas, né? E um exemplo que aconteceu ano passado, que mostra muito essa questão da cultura hacker, foi numa escola onde os alunos da escola de hackers optaram na contramão do que acontece na escola. Por que na contramão? Porque na escola nós não somos protagonistas, está tudo definido. Que disciplinas,
que horário, que sala, absolutamente tudo, que material. Bom, os alunos da Escola de Hackers decidiram fazer programas, softwares educativos para os alunos dos primeiros anos. E isso é uma ação hacker pesada, né? Porque eu produzo coisas para melhorar o meu ambiente, né? No início da internet, a cultura hacker falava: o meu valor não está no meu diploma ou no que dizem de mim, mas no que eu faço. Então esse é um elemento bem importante, né? Eu acho que nasce naturalmente quando você empodera as pessoas. E a gente tem visto alguns exemplos nesse sentido. Tá certo. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. A gente vai voltar certamente em outras edições aí para trazer mais dados e mais informações em relação aos trabalhos desenvolvidos aqui dentro da universidade, junto ao curso, então, de Ciência da Computação da UPF. Obrigada, parabéns. Obrigado. Obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero por você. Até lá!